Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde JA fala sobre sua transexualidade e de como foi o processo de abandonar a carreira gospel. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Você já questionava algumas coisas ao seu redor, ou algumas coisas sobre você, sobre a Bíblia? Você já tinha essa consciência? Então, na verdade, assim, a questão da transexualidade para mim sempre foi muito clara na minha cabeça, muito clara. É porque tem uma grande diferença de identidade de gênero e de expressão de gênero, né? Então, Qual que é? A diferença da identidade de gênero é como você se identifica. Qual o seu gênero que você se identifica, independente do que o seu sexo biológico manda. Então, desde o início eu sempre me identifiquei como transexual, mas eu nunca pensei que seria possível eu expressar aquilo. Porque colocar um pano na cabeça para cantar em casa já era tipo uma coisa, né, privada. Então, para mim expressar aquilo eu achava, nunca vai ser possível aquilo. Mas a transexualidade sempre foi muito clara na minha cabeça. Você via que você era uma mulher? Sim, Você sim. se sentia uma mulher? Sim, desde o início. E você acha que isso era... você disse que nem em casa dava para fazer. Isso era uma questão... como é que eu vou dizer? A sua mãe também não aceitava? Ou você sentia que aceitava, mas os outros... Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, era uma coisa dela mesma, ou por ela tava tudo bem, mas segura a onda porque vão dizer, vão falar. É que tudo volta para a questão religiosa, sabe? Porque eu não venho de uma igreja inclusiva. E na igreja que eu era, que era uma igreja mais conservadora, esse tipo de educação é muito comum, uma coisa mais severa, entende? Que, na verdade, a galera fala... Eu ouvi muito quando era criança sobre a tal ideologia de gênero. E na minha cabeça, a questão da ideologia de gênero tinha totalmente a ver com a identidade de gênero. Na minha cabeça era isso, porque era o que eu ouvia os pastores falando. E, na verdade, eu entendi que ideologia de gênero é o que a gente vive. Entende? A questão do chá de bebê, da questão do quarto azul para o menino e o quarto rosa para a menina. Então, essa ideologia é o que tem dentro dos lares conservadores. E foi o que eu vivi. Então, essa pressão muito grande de tipo assim... Eu tenho a mão quebrada totalmente. De punho mesmo. A minha amiga tá aqui, ela sabe. Então, tipo assim, desmunhecada. Então, eu já andava assim desmunhecada e minha mãe já vinha... Vamos firmar essa mão, entende? Mas é comum. Infelizmente é comum isso. E também toda a pressão de, tipo, o que a galera vai pensar? Eu não posso fazer... Você não tem possibilidades, amiga. Essa é a verdade. Você não tem muitas possibilidades. Caraca, então sua família já percebia, mas não queriam sim, ver. Com certeza. Ou tentaram te corrigir em algum momento? A todo momento, com certeza. Existe uma certa pureza que eu acho que ainda é preservada na fé das pessoas. Tipo assim, a minha avó, ela tem uma pureza muito, muito linda, sabe? Eu chego na casa dela, ela ora por mim sem falar nada e, tipo, pronto. Então, eu acho que ainda tem pessoas muito puras levando a sua fé a sério. Mas as pessoas precisam entender que o meio gospel é um sistema, gente. Eu vim de lá, entende? Então, tipo assim, eu ganhei muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema. Tem muitas empresas. Então, as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Sim. Porque é muito sério. Porque a pessoa que talvez que não tenha um tipo de acesso lá no Nordeste e a visão... que um outro cantor gospel, por exemplo, tem aqui no Sudeste, ela nunca vai entender o que de fato está acontecendo, entende? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Sim. De repente, ela tá baseando numa boa vontade dela, sem ver que por trás tem uma máquina gigante trabalhando. Com certeza, né? Com certeza. É muito difícil isso, porque baseia a máquina toda... na fé, de fato, de pessoas puras. Exato. E, né? tipo assim, eu não tô nem julgando se isso é bom ou ruim.
Mas existe. Existe. E as pessoas precisam se conscientizar disso. Sim. E Entende? você viu de perto? Muito, sim, sim, sim. E sua ficha já caía? Que existia Foi- esse sistema? Foi caindo aos poucos. Eu vi muita coisa que, não tinha nada a ver com o que as pessoas pregavam. Vi de tudo, assim, na igreja. Vi de tudo mesmo. Tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, vi de várias coisas. Drogas e tal. Então, assim, que as pessoas, elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E, assim, eu não tô falando aqui tentando julgar, mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Sim. Entende? Nós somos seres humanos, nós estamos socializando e pessoas têm suas realidades diferentes. Então, eu acho que quando a gente tentar enxergar isso de uma maneira com mais facilidade, a gente também vai conseguir entender as outras pessoas de fora, sabe? Da nossa fé, da nossa crença. Sim. Você lembra qual foi o momento que você falou, cara, eu preciso sair disso aqui? Eu acho que é cômodo, sabe? Você acaba sendo cômodo, não somente na questão financeira, que para mim era cômodo. Lógico. Com Você certeza. ganhou muita grana. Eu tava no auge, assim, da minha carreira. Há 2 anos atrás, eu lancei um clipe que tinha mais de 70 milhões de visualizações. Então, eu tava no auge da minha carreira. Mas não era somente cômodo na questão financeira, mas cômodo também de você se sentir estável mentalmente, sabe? Eu vou ficar aqui, não vou tentar fazer muita coisa, de tentar me autoconhecer muito, porque isso vai meio que mexer em coisas que eu vivi por muito tempo. Aquela E você não queria estabilidade. pagar o preço? Eu não queria. Mas qual foi o momento crucial, assim, pra minha vida? A pandemia. A pandemia foi uma coisa... Foi recente, então. Exatamente. Que era algo que eu sempre tive no meu coração, mas, assim, a vontade de falar, não, chegou um momento de externar tudo isso, foi na pandemia. Muitas pessoas perderam muitos entes queridos, assim como eu também perdi. Mas, para mim, a pandemia foi algo extremamente benéfico. Por quê? Eu tinha uma agenda lotada a cumprir, tinha funcionários, e eu não sabia como, de certa forma, sair daquele empreendedorismo, sabe? Então, para mim, quando chegou a pandemia e as agendas foram, de certa forma, canceladas, falei, Você não tinha mais do que sair, né? Eu não tinha, exatamente. Você teve que focar, você teve que bagunçar pra arrumar, entendeu? Exato. Você teve que tirar tudo das gavetas pra falar... E eu tava morando sozinha na Colômbia, em outro país. Caraca, Jota. Longe da minha família, sabe? Ah, porque você tava fazendo algumas músicas em espanhol Exatamente. também, né? Verdade. Então, foi muito louco e eu tava naquele momento de umbral mesmo, sabe? Ou vai ou racha. E aí foi quando, de verdade, do dia pra noite... Porque, claro, é um processo que você passa a vida inteira sonhando por aquilo, mas a decisão é de uma hora para outra, né? Então, de um dia para a noite eu falei, não, eu preciso viver a minha verdade. Eu fui até o meu pastor, falei pro meu pastor sobre que eu era uma pessoa LGBT, ele chorou, eu chorei também, porque é uma emoção, porque as pessoas colocam uma expectativa sobre você. E aí, algumas pessoas eu tive que despedir, que trabalhavam comigo. Foi um desligamento de vida muito intensa. Despediu porque não te respeitavam como você era? Não entenderiam. Não entenderiam, esse, entendi. esse processo. Entendi. Entende? Então foi uma mudança geral mesmo. Foi uma mudança geral. Mas você voltou pro Brasil ou você estava na Colômbia ainda? Ainda estava na Colômbia. Tá. Aí então seus passou... pais ainda não estavam sabendo. Não, meus pais ainda não estavam sabendo. Como eu sempre soube que a minha família... A minha família não, vou falar meus pais, porque a minha irmã ela é extremamente leve e ela tem um outro tipo de cabeça, assim, lá em casa. Ótimo. Sim. Só que os meus pais, como eu já sabia que qualquer coisa que eu falaria para eles geraria um grande evento, uma grande situação, então eu meio que decidi tomar a decisão primeiro e depois contar a eles, entende? Então foi assim que aconteceu. Então tem todo aquele processo que rolou e que rola em todas as famílias. Como foi com eles? Amiga, sim. Tá sendo ainda o processo, sabe? Porque, de primeiro momento, eu tive que falar que eu era uma pessoa
Eu não falei nem que eu era bissexual, que na verdade é mesmo a minha orientação sexual. Eu tive que falar que eu era gay, porque não passa pela cabeça deles o que é bissexualidade, entende? Então é bem limitado. Teve que começar pelo mais conhecido na Exato. cabeça deles, entendi. Exato. Então eu tive que falar que eu era gay, falei pra minha mãe. Ela já sabia, na verdade, que a gente já tinha conversado um tempo, mas aí eu namorei uma menina, ela achou que aquilo mudaria Se de resolveu. alguma forma. Exatamente, se resolveu. E aí, na verdade, as coisas elas viram que não eram tão místicas como ela imaginava. E ela chorou toda aquela questão de você cortar o cordão umbilical, sabe? Então, foi bem intenso. Porém, a última vez que eu fui agora em Rondônia, que é onde os meus pais estão morando, perto dos meus avós, e eu fui visitar essa minha família, e eu cheguei lá e eu usava as roupas que eu queria, coloquei uma unha gigantesca. Ainda não tinha expressado a minha transexualidade, mas eu já estava naquele processo, sabe? Sim. E Mas aí, você não fez isso pra chocar ninguém. Não Você fez fiz. porque você tava nessa fase. Exatamente. Eu fui do jeito que eu tava porque eu pensei assim, quanto mais cedo eu trazer quem eu sou pra eles, mais rápido vai ser o processo, sabe? E eu super respeito os meus avós. Dá pra notar na sua fala. Eu super respeito eles. Seus pais também. Mas eu preciso ter o meu espaço e a minha vivência, entende? Então, eu fui exatamente para mostrar quem eu era. Aí tá, cheguei lá, coloquei as minhas unhas gigantes. Foi maravilhoso. Eu coloquei um vídeo lá no Instagram. Meu pai, quando viu, ele só olhou e deu risada. Tipo assim, tá ok. Sabe, meu pai é super leve nesse sentido também. Minha mãe já é um pouco mais severa. Mas eu senti Talvez que por também... ela ser mais ligada à igreja, né? Com certeza. Mas aí também, ao final, quando eu fui viajar, ela doou várias roupas delas pra mim, femininas. Caraca. Você entende? Então, tipo, é um processo... Isso foi importante pra você. Eu chorei. Tipo, pra mim foi muito louco. Porque a transexualidade, isso eu acho muito lindo. Ela não é algo só pessoal. Todas as pessoas que estão ao seu redor acabam vivendo a transexualidade também, sabe? De certa forma. Porque você tem que se readaptar a muitas coisas, a conhecer novamente as pessoas, entende? Então, eu acho que ela acaba atingindo todo mundo que está ao seu redor. Uhum.